Saudações povos livres da Terra-média. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Clube de Leitura Parfardon. No vídeo de hoje iremos falar sobre os desafios enfrentados por Frodo e Sam, ao se encontrarem com a terrível aranha Laracna. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. Então, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso do Clube Literário. Hoje nós vamos ver os últimos capítulos das Duas Torres, né? Tá metalizado pra ti, Sabrina, meu áudio? Tá me ouvindo bem, Rafa? Pra mim tá normal. Pronto. E aí, hoje quem vai nos auxiliar, né? Ela que manja aí dos mapas dos locais da Terra-média, vai ser a Rafa, que tá lá no nosso clube de leitura. E aí eu vou estar com o Valdemiro também pra ir auxiliando, né? Então, Rafa, seja muito bem-vinda. Obrigada também por nos ajudar, né? Por compartilhar conosco os seus conhecimentos. E a gente pode ir começando. Vocês podem deixar aí no chat as observações de vocês, né? As opiniões, enfim. Você foi vendo da leitura desses dias. Também pode pedir, levantar sua mãozinha pra gente pro palco, se você quiser falar. Tá bom? Vamos lá, Rafa. Então tá, gente. Obrigada por comparecerem aí. Obrigada pelo convite, pessoal do clube. Tô muito feliz de fazer essa palestra, porque é um tema que eu amo muito, né? E, infelizmente eu não tava conseguindo participar de muitas reuniões, mas agora eu tô aqui, tô apresentando, então eu tô bem feliz. Bom, então vamos lá. Os dois capítulos de hoje são os 9 e 10, e eu tô bem feliz porque são capítulos ótimos, eu acho eles muito legais. E acredito que quem tenha lido também concorda comigo, porque eles são maravilhosos. Então vamos lá, gente. Já que a gente parou, né? A gente parou enquanto o Frodo, o Sam e o Gollum estão na porta da Toca da Laracna, né? Que eles não sabiam ainda que era isso. E aqui a gente começa com uma pequena diferença entre o livro e o filme, né? Que no... alguém quer falar alguma coisa? Bom, que no filme a gente só vê o Frodo e o Gollum entrando, né? Porque tem toda uma briga antes e o Sam vai embora, né? Mas no livro eles vão os três juntos, né? Então, falando um pouquinho da origem do nome da Laracna, né? Que em português a gente relaciona bastante com aranha, né? Aracna, né? E em inglês ela é chamada de Shelob, que em tradução literal seria ela aranha, sendo que lob é um termo muito antigo do anglo-saxão, assim, que Tolkien adorava essas coisas, né? Então, ele usou uma versão bem antiga do inglês para dar esse nome. E também ele tem um guia de traduções para todos os nomes, assim, da Terra-média, que orienta como que se devem traduzir esses nomes de pessoas, de lugares, assim como Alfenda, por exemplo, que façam sentido com o significado que ele quer dar pro nome, né? Então, assim aconteceu com o Shelob Laracna, né? Ficou desse jeito. Se não me engano, em espanhol é aranha, ou alguma coisa assim. Então, é bem interessante essa parte, né? Bom, então passamos por uma citação ali do livro, né? Em que fala assim, dele, né? Se referindo ao túnel, vinha um fedor, não o cheiro repugnante da podridão dos prados de Morgul, mas um odor nauseabundo, como se uma imundície inominável estivesse empilhada e guardada na escuridão lá dentro. Então, assim, um lugar nada convidativo, né, pra se entrar. E daí até o Frodo pergunta se esse é o único caminho, e o Gollum diz que sim, né. Já ciente das suas intenções. Então, vamos lá. Assim que eles entram na toca, né, eles citam várias vezes sobre o cheiro, que o cheiro é horroroso, né? E cada vez que eles adentram mais, é mencionado novamente sobre o cheiro, como ele fica pior. E também sobre a escuridão, que ela é total e impenetrável, né? Que eles não conseguem ver absolutamente nada e aquela escuridão, ela começa a afetar todos os sentidos deles, praticamente. Eles parece que não conseguem respirar direito, não conseguem sentir as coisas direito, não conseguem ouvir direito. Parece que aquilo vira uma coisa quase sólida, né?
E daí o Tolkien fala essa frase, assim, que eu acho maravilhosa também, bem... Coisas de quem escreve bem, né? A noite sempre existira e sempre existiria, e a noite era tudo. Então, ai, adoro essa a citação dele. Então, sobre o ambiente da caverna, né, o que eles só conseguiam sentir, basicamente, dizia que tinha parede, chão lisos, reto e regular, e uma inclinação acentuada. Então, aqui eu trouxe uma imagem do Atlas da Terra-média, né, que a gente pode ver essa região aqui é Minas Morgul, né, por onde eles acabaram de passar, e onde eles subiram as escadas. Aqui eu vou dar um zoomzinho assim, ó, pra vocês verem. Aqui começam as escadas, né, daí uma escadaria reta, depois uma escada mais tortuosa, e logo aqui começa a Toca do Aracne, essa de reta, né, aqui, deixa eu dar o laser aqui, não precisa enxergar. Essa parte toda, ó. Então, né, faz sentido, ele toca isso também. Sabe que é um chão e certo legal, vão subindo, enfim, eles não perdem o tempo também, não sabem quantas horas, dias, semanas passaram ali, mas que eles estão, né, seguindo em frente. E também eles percebem, né, tateando as paredes, que existem outros desvios, né, além do caminho principal. Eles sabem que tem esse caminho principal, aqui é um detalhe, né, da Toca da Aracna, como se fosse a parte final aqui. E que eles sabem que tem esse caminho reto, que é o que eles estão utilizando, né, para atravessar, mas que existem várias saídas menores, né. Enfim, eles estão andando por aqui, e chega um momento em que eles estão nessa região aqui, que o Frodo bota a mão na parede e vê que não tem nada, né, tem um outro caminho por aqui. E que esse caminho é maior do que os outros que eles tinham tateado, assim, e visto que eram menorzinhos, né. E desse caminho ele percebe que aquele cheiro horroroso vem dali, né, que aquela... toda aquela nojeira, aquele cheiro de morte, aquele cheiro podre e horrível, tá vindo daqui, aqui que tem uma coisa terrível, né. Então eles, não, vamos embora, porque, enfim, aqui tá ruim a coisa, né, eles querem sair dali. Então eles chegam nessa região aqui, deixa eu dar um zoomzinho, que eles veem uma bifurcação à frente. Aqui onde está escrito porta e a outra que vai pra frente. Nessa porta que eles, claro, não conseguem identificar o que é, eles dizem que acham que é uma pedra bloqueando o caminho. E eles ficam, tá, pra onde que a gente vai agora? E nesse momento eles não sabem onde é que tá o Gollum, né? O Gollum sumiu, o Gollum não está em lugar nenhum. Então eles dizem, tá, então a gente não pode ir pela esquerda, vamos pela direita, né? Por esse caminho aqui. E daí, nesse momento, que tem uma outra passagem do livro, que é essa aqui. Ouviram um som que se aproximava por trás, assustador e horrível no silêncio pesado. Abafado. Um som gorgolejante, borbulhante e um chiado longo e venenoso. Basicamente, eles estavam aqui e a Laracna provavelmente estava na cova dela, né? E como vocês podem ver, tem esse buraco aqui, que era a cova onde ela ficava. E bom, antes de chegar nessa parte, eu quero falar um pouquinho sobre de onde veio a Laracna, né? O que de que maneira ela surgiu ali, se ela teve sempre ali, se ela, enfim, surgiu de algum lugar. Alguns, claro, já vão saber disso, né? Quem leu Silmarillion, principalmente. Mas, enfim, a Laracna, ela é descendente direto da Ungoliant. Ungoliant, essa aranha aqui que tá representada no desenho, era uma aranha gigantesca, né? Que era uma das criaturas do Melkor. Não dele, mas, enfim, uma das criaturas que ele criou. E essa aranha era uma das coisas mais monstruosas do início de Arda. Ela se alimentava de luz e num dos planos maquiavélicos do Melkor, né, ele fez com que essa aranha destruísse as duas árvores que iluminavam o mundo lá em Valinor. Então aqui a gente tem a Temperion e a Laurine. Então ele matou essas árvores, basicamente. Ele matou a seiva das árvores. E assim que ela acaba com as árvores, que eram a única fonte de luz do mundo, tirando das estrelas de Varda,
tem uma citação no livro que eu acho que é diretamente relacionada com o que eles falam quando entram na toca da Laracna. Diz assim: naquela hora criou-se uma escuridão que parecia ser não uma falta, mas um ser, provido de existência própria, pois ela era, na realidade, feita de maldade a partir da luz, e tinha o poder de penetrar no olho, de entrar no coração e na mente, e sufocar a própria vontade. Que, enfim, eu acho que é uma relação bem direta, assim, com toda a descrição que o Tolkien faz da toca da Laracna, né? Enfim, daí a Laracna é filha dessa coisa aqui. Bom, enfim, assim que a Ungoliant saiu, né, desse lugar que eles destruíram as árvores, eu vou dar um outro panorama geográfico de como aconteceu as coisas, né, daqui pra frente e como que a Laracna chegou onde ela tá, no momento das duas torres ali, né. Bom, Valinor, pra quem não sabe, é um reino abençoado que tá na parte oeste, extremo oeste da Terra-média, né, pois todos os seres vivos eram sua comida e seu vômito a escuridão. E nenhuma se comparava a ela, Laracna a Grande, a última filha de Ungoliant a importunar um mundo infeliz. Então aqui a gente tem uma representaçãozinha dela, assim, que é assim, essa criatura em formato de aranha, assim, com muitos olhos, teia resistente, né, que é o que a gente sabe de aranha. Mas assim, as características com aranhas reais acabam por aí, né. Claro, isso é uma liberdade poética ali do Tolkien, de deixar ela mais monstruosa também, mais diferentona, porque ela tem chifre. Aí entra a minha parte bióloga da coisa, né, porque, pra quem não sabe, eu sou formada em biologia, então eu vou falar um pouquinho disso também, brevemente. Tem um pescoço em forma de haste, garra na ponta das pernas e um exoesqueleto, que é como eu quis chamar, né, que diz assim, que a espessura sempre alimentada de dentro para fora, da pele dela, né, formando camada sobre camada. Que assim, no mundo real, né, os insetos aracnídeos, eles têm uma casca que vai trocando ao longo da vida, né, então toda vez que eles precisam crescer e a casca fica pequena, eles se livram da casca anterior e crescem mais. No caso da Aracne, né, é como se uma carapaça mais dura. Menos a primeira vez. Acaba por um ferrão, né, que também é totalmente diferente das aranhas da vida real, assim, que picam pelas quelíceras aqui da boca. Mas enfim, liberdade poética do Tolkien, né. Então, o que acontece quando eles fogem, né, alguém tem algum comentário antes de eu continuar? Ou tá tranquilo? Queria fazer só um Oi. comentário. Até agora tá. Diga. Posso? Enfim, um comentário que eu queria fazer sobre a Laracna é que eu acho interessante o fato dela não ser um servo leal a Sauron. Tipo, é descrito ali que de vez em quando Sauron envia certo alimento para ela, como um homem que dá comida para uma gata, mas é um ser independente. Ou seja, Uhum. a maldade dentro daquele mundo está espalhada de formas além mais abrangente do que a gente pensa. Tipo, o Sauron, ele não é a concentração de todo o mal. Ele, você tem que ir pronto. E aí, já mencionou ela e ter todo o ali. É, além de uma questão bem diferente entre livro e filme. É muito Peter Jackson, mas a forma de encontrar minha briga por conta de nunca fez muito isso. E outra coisa também. Nos
primórdios da escrita do Beren Lúthien, ele também faz um vilão com gatos, né, que é o Tevildo. Então é bem... Parecia que não era muito fã de gato, né? Era uma pessoa mais de cachorro. Pois é, né? Porque compara o cachorro que Tolkien escreve lá na história de Beren Lúthien com os gatos que ele tenta descrever. Tipo, Exatamente. eu gosto de gato, mas o Tolkien aparentemente não era muito esse Não tipo era de muito gente. fã. Mas é interessante. É. Também queria comentar, achei interessante as diferenças que existem entre a Laracna e as aranhas da vida real. Porque eu não sei se eu acho que o Tolkien ele não tinha grandes conhecimentos em biologia, ele deveria entender o básico, mas ele talvez fez de propósito até para que a Laracna ela é meio que um monstro em forma de aranha, não é exatamente uma aranha. Então pode ser Ele até cita que é uma forma parecida com a aranha, né? Então não necessariamente é. Aham. sim, é um variante de forma semelhante. Então Uhum. é São condizente. descendentes diretos, né? Bom, então, prosseguindo aqui, gente. Ah, ah, no momento, então, que eles ah, começam a fugir, né, da Laracna, que eles não sabiam ainda que ela era Laracna, ah, eles percebem, né, que eles tinham uma vantagem, né, que cita da existência, assim, que é, por exemplo, Sam, que lembra, né, se não me engano, é, é isso, foi o Sam que lembra, ah, que eles têm esse recurso, né, os incríveis. Então, eu não vou dar muito spoiler pra quem não leu, não conhece ou não lembra da história dele, né? Mas vale a pena ver porque ele é um cara muito, muito foda. Ele era um meio-elfo também e é o pai de Elrond. Não sei se vocês conhecem o personagem, não é muito importante na história. Bom, então, essa luz aqui, ela representa a estrela de Eärendil, né? Porque ao longo da história dele, ele acaba ficando... Eita, desculpa, gente. Minha rua às vezes é meio movimentada, não sei se vocês ouviram. Mas enfim, ele acaba ficando encarregado de subir ao céu, assim, com essa joia na testa, né? Também uma joia nada importante pra história, que é a Silmaril. Enfim, por isso que ele tem essa luz brilhante que faz a Laracna. Então ele segue ali, tem o caminho do teia também. Essa teia consegue cortar com a ajuda da Fiada, né? Que é a espada élfica do Frodo. Enquanto isso, a Laracna tá escolhendo, assim, né? Não chega perto por causa da luz, mas, enfim, não quer perder o lanche dela, né? E logo que eles conseguem se livrar de todas as teias, o Frodo sai correndo, né? Tipo, uhul, liberdade. E a Laracna tá ali olhando, o Frodo sai correndo na frente, e nesse momento ela se põe entre os dois, entre o Sam e o Frodo. E no momento que o Sam vai avisar o Frodo que ela tá atrás dele, o Gollum ataca ele. Então eles começam a brigar, todo um rolo, né? O Sam acaba conseguindo se recompor ali e usa o cajado que ele ganhou do Faramir como arma pra afastar o Gollum. E... Ai, perdão. Enfim, o Gollum, ele é uma criatura que não vai pro frente a frente na luta, né? Ele vai atacar quando ele sabe que tem alguma vantagem. Então, no momento que ele vê que o Sam
conseguiu se recompor e que ele tá ali par a par com o Gollum foge pra dentro do túnel de novo. E o Sam até pensa, não, vou ir atrás, né, eu vou acabar com esse cara que nos traiu e tal, mas aí ele pensa, não, peraí, tem o Frodo ali na frente, meu mestre, não posso deixar ele. Então aqui, só dando um pequeno zoom no que aconteceu, eles estavam aqui, né, nessa bifurcação, cortaram a teia que tinha aqui na saída, e o Frodo saiu correndo aqui na frente, Laracna veio aqui da cova, passou por essa parte de cima e atacou o Frodo, e aqui, um pouco atrás, o Gollum atacou o Sam, né. Então, uma representação um pouco mais visual, assim, que eu adoro fazer essas coisas. Então, eu gosto de saber exatamente onde os personagens estão, onde eles vão, como eles vão, que ambiente eles estão, né? Eu gosto de saber tudo. Então, no momento que o Sam volta, né? Ele encontra o Frodo sendo enrolado já na teia, com a Laracna em cima dele. E o Sam já tá naquele furor, assim, tipo, não, tô com raiva do Gollum, agora esse bicho pegou meu amigo. E ele vai pra cima, né? Vai atacar ele. Vai atacar Laracna. E em certo momento ele pronuncia, né? Essas palavras, assim, como um conforto pra ele, né? Que elas estão em Sindarin. E eu não sei pronunciar exatamente o Sindarin. Mas vou tentar meu melhor. Diz assim: Giltonium Aelbereth. Aelbereth Giltonium. Omenel Palandiril Nelano si din Gurutus Atironin Panuilus. Que, em tradução, ficaria Giltonium Elberet, Elberet Giltonium, do céu olhando ao longe, a ti eu choro aqui sobre a sombra da morte. Olhe pra mim, sempre branca. E Elberet Giltonium não é nada menos do que Varda, a Vala das Estrelas, né? Que foi quem criou as estrelas no céu, né? A esposa de Mandos, também o mais poderoso dos Vala. E que os elfos têm uma super paixão por ela, porque ela foi também a primeira luz que os elfos viram quando acordaram no Cuivienen, né? Então eles se apaixonaram pelas estrelas logo de cara. Bom, então aqui eles lutam, né? A Laracna luta com o Sam. E em algum momento o Sam consegue perfurar o abdômen, né, da Laracna com a ferroada. Que foi um feito, assim, que até fala que ninguém nunca tinha conseguido fazer. Porque, enfim, uma coisa incrível. Até a Laracna mesmo reage com muito espanto, assim, se eu posso dizer. Porque ela nunca tinha sido machucada, né, antes. Por nem um homem, elfo, orc ou humano. Então, assim, Sam, acho que se ele soubesse disso, ele teria até se sentido mais incrível ainda. Enfim, daí depois que ela foge, né, o Sam vai lá e descobre que o Frodo foi picado. Daí ele leva uma picada no pescoço, ao contrário dos filmes também, que é no peito, assim. E que ele tá lá, jogado no chão, não se mexe. Então o Sam dá por que o Frodo tá morto, né? Já era. E ele se pergunta muito, assim, o que ele faz agora, né? Fica muito triste, fica consternado, assim. E dá pra ver, assim, um pouco da personalidade do Sam, porque ele é muito inseguro, muito inseguro. Então, assim, mesmo que eles tenham passado por todas aquelas provações, assim, todo o apoio que ele deu, todas as coisas que ele fez, né? As coisas que ele aguentou, ele acha que ele não é capaz, né? Que ele acha que ele não teria capacidade de seguir com a jornada, enfim. Daí ele fica se perguntando por bastante tempo o que ele faz, se ele pega o anel, se ele vai embora, se, né? Ele fica bem inseguro e bem confuso sobre como ele deveria proceder ali. Mas, no fim, ele acaba escolhendo pegar o anel, né? E deixar o Frodo ali, né, torcendo para que nada mais acontecesse com ele. E que desse tudo certo na jornada, né? Que ele conseguisse terminar a demanda.
Aí, a partir disso, ele vai seguir caminho em direção a Kirit Ungol, que é essa torre aqui, é um print que eu tirei do filme, né, que fica no finalzinho do caminho aqui da fenda. Alguém tem algum comentário quanto isso? Bom, mais um comentário que eu vou fazer aqui mais uma curiosidade sobre a questão da ferroada. Nos filmes, quem estiver assistindo vai ver que a ferroada ela tem uma inscrição em élfico. Como eu não sei pronunciar a língua direito, eu vou escrever ela aqui no chat, quem quiser ver vai estar bem explícita. Mas essa inscrição, ela diz, traduzindo aqui do inglês para o português: Ferroada é meu nome, eu sou a ruína das aranhas. Que foi algo que provavelmente o Bilbo teria pedido para fazer depois da aventura dele lá na floresta, durante os eventos do Hobbit. Enquanto ele enfrenta as aranhas, que é quando ele dá nome para essa espada. Que é um detalhe curioso, porque nos filmes do Hobbit, a ferroada não tem essa inscrição. Só tem nos filmes de Senhor dos Anéis. Se vocês forem prestar atenção, é um detalhe interessante. É algo que mostra o cuidado que eles tiveram ali, né? O Peter Jackson, ele, como um fã da franquia, prestava muita atenção nisso. Aí também aqui a escrita original, ferroada seria Maegnas, e aí, enfim, eu acho que eu não sei pronunciar muito bem. Mas de qualquer forma, o capítulo 10, as escolhas do mestre Samwise, é o momento em que o Sam se torna meu personagem favorito nesse livro. Por quê? Primeiro, tem toda a questão da personalidade dele. É um personagem que, apesar de heróico, apesar de alguém que está ali fazendo coisas incríveis, ele consegue ser o primeiro a ferir a Laracna, ele ainda é muito inseguro enquanto a isso. Por um lado, acaba sendo uma vantagem porque mostra a humildade dele, e essa humildade, essa simplicidade dos hobbits é o que acaba meio que fazendo eles terem uma resistência maior a tentações. E no caso aqui, a maior tentação de todos seria um anel. Mas por outro, é um personagem que acaba se menosprezando às vezes. Ele pode fazer muita coisa, mas ele não tem tanta confiança assim. Tanto que ele fica perdido ali sem o Frodo para liderar essa expedição. É algo que a gente pode ver o desespero do personagem, a confusão que ele tem, porque ele não sabe muito bem para onde ir. Então é um personagem identificável, mas ao mesmo tempo é um herói corajoso. Ele só não se enxerga dessa forma. Tipo, tanto é que os orcs, quando eles estão conversando, eles percebem que a Laracna foi ferida e eles comentam que provavelmente quem fez isso foi algum guerreiro élfico. Ou seja, o Sam, nosso querido hobbit, um jardineiro, foi comparado a um guerreiro élfico, porque é um feito inédito. É algo que ninguém espera que um hobbit, que é justamente ali uma das menores criaturas da Terra-média, tanto questão de estatura quanto de relevância, as pessoas não dão muita relevância para os hobbits. E é justamente ele que causa ali os maiores, como posso dizer, são justamente os hobbits que causam as maiores avalanches na Terra-média. Aquelas pedrinhas que vão começar uma avalanche gigante. Então, é algo interessante a gente notar. E, enfim, e outro detalhe também, e difere em nível de filme. No filme, se eu não me engano, o Sam ele não chega a colocar o anel no dedo. Que aqui ele Não chega. precisa, enquanto que aqui ele precisa para poder escapar. O que também demonstra que o Sam é um portador do anel. O filme fica ali subentendido, porque ele fica com o anel por um tempo, mas como ele não usa, ficaria ali como um destaque mais pro Frodo ser o portador do anel. Enquanto que aqui o Sam também é considerado nessa conta. Isso vai ser importante mais pra frente, então é bom a gente destacar. Sim, sim. Pode falar se tem mais coisa. Não, só perguntar se mais alguém queria comentar alguma coisa. Podem escrever aqui à vontade, se quiserem. Aí a gente lê quando houver o momento. Enfim. Bom, enquanto isso, eu vou falando então sobre o anel em si, né? Quando você tem a experiência essa de colocar o anel, né?
ele sente que é pesado, né? Que é um fardo literalmente pesado, como se ele estivesse colocando uma pedra no pescoço, que é bem interessante. E também tem essa visão diferente dos filmes, né? Que não claro, eles não tinham. Eles precisavam colocar de uma maneira um pouco mais visual o que acontece quando se coloca um anel, mas não é descrito como aquela ventania, aquela coisa assim que é meio disforme, assim, meio espectral, que acontece nos filmes. Basicamente, ele fica com mais os sentidos mais aguçados, né? E, e tem até uma passagem que eu acho interessante que fala que o anel ele tinha um imenso poder, ainda mais por estar perto do local onde ele foi forjado. Mas ele não conferia uma coisa que era coragem. Então o Sam tava morrendo de medo, né? Com os orcs se aproximando, com toda a situação, né? Mas ele tava lá, com o anel e tudo. Ahn, bom, então, alguém comentar mais alguma coisa? Se não, vou seguir aqui. Bom, Conferindo aqui não só conferindo aqui o chat, mas realmente ainda não tem nenhum comentário assim a respeito, não. Tem alguns comentários aqui da Sabrina e da Laís reclamando do fato do Tolkien não gostar de gatos, mas enfim. então tá. Então depois a gente pode falar mais sobre isso. Lembrando, gente, é especulação. Ele descreve os gatos assim, mas não sei se Parece eu que vou ele tem falar. pouco apreço, né? Mas. É, não tem nenhuma carta do Tolkien dizendo eu detesto felinos, eu só gosto de cachorro. Não, isso é especulação porque ele descreve gato de uma forma meio estranha. Tanto que, sendo sincero, a relação da Laracna com o Sauron é bem semelhante ao que eu vejo muitas pessoas descrevendo que é a relação que você tem com um gato. Igualzinho. É igual. Porque é aquela coisa, você não é dono do gato, o gato é seu dono. Exato. Então, é algo semelhante. O gato ele não se importa com você, ele tá ali para obter vantagem da mesma forma que a Laracna está ali para obter vantagens do Sauron, que é mais fácil. Ficar ali próximo de Barad-dûr, de vez em quando aparece um orc, e ela pode se alimentar, enfim. Inclusive falando em relação à promessa do Gollum, né? Porque, claro, que lá não é a primeira vez que ele encontra o Aracna, em que em algum momento ela poupou ele em troca de ele oferecer outra comida, né, pra ele. Outra coisa que não sejam orcs. Porque eu acredito que talvez num passado, assim, acredito que elas tinham acesso, né, a humanos e elfos pra comer, e que deve ser uma carne mais saborosa, talvez, do que carne de orc. Então, enfim, tem toda essa relação, né, que é bem interessante. Então, a promessa do Gollum foi que ele traria essa carne diferente pra Laracna, né, que foi o Frodo e o Sam, basicamente. Gollum, que é outro personagem independente, tipo, ele não é leal a ninguém, ele só tá ali pra obter vantagem. Um novo comentário surgiu aqui. Claramente, ele não gosta de gato, porque C.S. Lewis tem um leão como emblema nos livros de Nárnia. Aí Tolkien não quer dar visualização pro rival. Enfim, vai que é, né? Vai que é. Meu argumento misto. Enfim, prosseguindo. Outra coisa que eu lembrei aqui é que, em relação a aranhas, de fato, né, Tolkien, em vários momentos, teve afirmações controversas, assim, sobre o fato dele gostar ou não de aranhas. Teve algumas cartas que ele disse que ele não se importava, teve outras cartas que ele dizia que odiava. Então, claro, que tu pode mudar de opinião, né, ao longo da vida, mas não tem uma única resposta, assim, pro fato dele ter usado as aranhas como esses seres malignos, assim, nas histórias dele. A questão das aranhas, pode ser que ele tivesse ali um certo fascínio, mas não necessariamente gostasse, talvez. E por falar nisso, eu tinha feito isso daqui na hora que tu falou dos nomes da Laracna. Eu esqueci de mencionar.
Em muitos países, eles deixam no original, que é Shelob, mas tem alguns que vão ser modificados. Aqui, para a língua portuguesa, você traduz como Laracna. Em espanhol ficou Ilha Laranha. Aí, em tcheco, foi traduzido como Odula. Em alemão, como Cancra. E assim por diante. Tem algumas versões do nome. É porque, na dúvida, eles sempre deixam o original. Mas Aham. Sim, sim. E daí, como eu tinha falado, o Tolkien tinha deixado um guia, né, dessas traduções para que o nome em si fizesse sentido com a linguagem do idioma a qual ele fosse traduzido. Então, provavelmente todas essas outras traduções, né, se seguiram essa regra, tem alguma coisa a ver com o nome original. enfim, a gente pode perceber isso em português, em espanhol também, que é sempre a junção de um artigo feminino com algo que significa aranha. Tipo, aqui no caso é Ferakin. Só os fãs da Aragorn, na mesma postagem que eu achei esses nomes da Aracna, em espanhol eles traduziram Strider como trancos, tá bom? Então fica essa curiosidade também. Interessante. Bom, mas vamos dar seguimento aqui à história. Bom, então você escuta os orcs se aproximando e coloca o anel, né, pra se esconder. Bom, e nesse momento ele tava aqui saindo, né, dos túneis, assim, ele já tinha percorrido um bom caminho, assim. E os orcs estão vindo da direção oposta e eles encontram o corpo do Frodo aqui, né, e resolvem pegar e levar com eles. E daqui eles entram de volta no túnel, né? Por essa estrada aqui, que foi por onde eles vieram. E o Sam vai atrás, né? Porque, enfim, ele não queria ver o corpo do mestre dele sendo levado. Ele vai atrás dos orcs. Aí, aqui, ele consegue... ele chega nessa mesma bifurcação que eles tinham passado aqui e não sabiam como atravessar, né? Que eles acharam que era uma porta, que era uma pedra. E daí ele percebeu que era, na verdade, uma porta, né? E que os orcs estavam atravessando essa passagem que no final daria para a torre de Cirith Ungol, né? Uma das entradas, como se fosse um atalho, né? Pra torre essa aqui. E ali os orcs conversam sobre várias coisas, assim, é um diálogo bem extenso, né? Várias páginas, que é muito interessante, inclusive, né? Eles conversam sobre a possibilidade de ter espiões nas escadas, né? Que eles ouviram falar. Eles falam que eles têm medo dos Nazgûl. Eles falam que estão com esperança que a guerra acabe, porque daí eles não vão precisar ter chefe, eles vão poder saquear em algum lugar mais tranquilo, né? Que dá uma certa humanização para os orcs também, né? Porque a gente vê eles... Muitas pessoas veem eles como simplesmente monstros desalmados e terríveis, quando na verdade eles também querem ter ali enfim, o mundinho deles e serem felizes da maneira deles, né? Eles falam também que por mais que os chefes às vezes não gostem deles e tratem eles mal, o inimigo dos chefes, né, que seria homens, elfos, etc., não gostam deles tanto quanto gostam do inimigo, né? Veem eles da mesma forma. Também eles falam, né, sobre a Laracna ter sido machucada ali por Cirith Ungol. Então eles precisam prestar atenção nisso. Bom, isso, você inclusive fica bem orgulhoso, assim, de ouvir eles falar sobre isso. Tipo, nossa, eu sou um grande guerreiro élfico aqui. Bom, aí o Sam, ele cogita muito atacar eles, né? Fica, agora vai. Não, espera, agora vai. Ele fica nessa dúvida também, falta um pouco de coragem, assim, pra ele enfrentar os orcs. Mas aí, no fim, eles acabam passando por essa porta aqui, que ele não conseguia saber como eles tinham atravessado, porque ele acho que não tinha a chave, eu não sei se os orcs tinham a chave ou não, isso não fica bem claro
Mas ele percebe que tem um vão logo em cima da porta e que por ali ele consegue passar pra ir atrás, né, dos orcs que tomaram esse caminho aqui. E aqui também o Sam descobre que o Frodo tá vivo, né? Que a Laracna, ela tem esses vários... a pochetinha de veneno, assim, né? E que ela não gosta de comer as presas mortas, então ela só usou um dos venenos dela, que é pra paralisar a vítima. E que... enfim, o Frodo tava vivo, ele só ia ficar paralisado por um tempo. Então, eles seguem esse caminho, né? Pra chegar lá na torre. Aí o Sam vai atrás, né? E daí ele ouve os orcs falarem que planejam manter o Frodo no andar superior da torre, né? Que tem mais uma representação da torre de cima e de lado, né? Que é essa torre aqui. Achei bem condizente também com o filme, com a imagem aqui. Bem parecido. Enfim, que o Frodo ficaria nessa última câmara superior aqui, né? E nisso, o Sam corre atrás dos orcs, assim, tipo, não, agora vai, agora eu vou atacar. Só que ele se confunde um pouco, erra ali o cálculo, e os orcs acabam passando por uma porta, assim, que imaginem que aqui era o caminho que eles estavam passando. Aqui tinha uma passagenzinha que eles conseguiam chegar até a torre, né? E aqui tem um portão, né? Portão de bronze. E o Sam dá basicamente de cara com a porta, né? E não consegue atravessar para o outro lado. E o livro termina basicamente dizendo que Frodo estava vivo, mas o inimigo o levara. Né? Então a gente só vai saber o que aconteceu no próximo livro. Bom, gente, da minha parte eu acredito que era isso. Agora eu fico pelos comentários de vocês. Onde o Wallace aqui comentou, será que os orcs, na verdade, não são inocentes nessa história? Treta entre parênteses ali, né? É difícil saber se os orcs são inocentes. Tipo, eles ainda querem saquear lugares, eles ainda não são realmente pessoas boas, né? Sim, na minha opinião, a natureza deles não necessariamente é aquela coisa maligna, assim, tipo, eu vou comer bebê, essas coisas assim. Mas, isso é uma força de expressão, né? Mas eles têm aquela cultura, talvez, assim, de, eu vou viver aqui de saquear, Só que é o jeito que eles vivem, assim, não necessariamente que isso seja... enfim, uma coisa ruim no ponto de vista deles, que eles estão fazendo uma maldade, porque eles talvez achem que isso é uma maldade, talvez seja só o jeito que eles acham que tem que ser o jeito deles viverem, né? Não sei. E também entra um pouco na questão da representação de inimigos que o Tolkien faz. Tipo, em certos momentos ele realmente retrata os orcs como inimigos perfeitos, ou seja, é um inimigo que é tão desumanizado que os nossos heróis eles podem enfrentar sem nenhum remorso. Mas ainda assim ele coloca algumas camadas em cima disso, colocando, por exemplo, os orcs sentindo medo do Sauron, querendo ir para algum lugar mais tranquilo, o que mostra que eles ainda têm alguma característica. Então, pessoalmente eu gosto de enxergar eles como aquele tipo de pessoa que faz o errado, sabendo que é errado, mas tá, ao mesmo tempo, eles têm uma certa batalha de consciência. Eles sabem que tem certas coisas que são um pouco acima do normal, e no caso, acima do normal em questão de maldade, seriam Sauron e Laracna, tanto que são criaturas aterrorizantes para os próprios orcs. Mas é algo complexo. É interessante isso. E não lembro se a gente chegou a comentar que o Sauron mandava alguns orcs de vez em quando pra Laracna se alimentar, né? E nesse diálogo que os orcs têm, eles até brincam com isso, fazem umas zoeiras entre si, assim, é bem interessante de ver. Que, enfim, eles têm as piadas dele do jeito esquisito, assim, que não é comum pra gente, mas eles têm ali a sociedade deles, né, o jeito deles viverem, que concordemos ou não, é o jeito deles, né, que
E também lembrando que os orcs, eles provêm dos elfos, né? Eles são elfos corrompidos e torturados e, enfim, lá no início, né? Lá no surgimento do mundo, quando Melkor tava, o predecessor do Sauron, né? Tava tocando terror lá. Foi ele que sequestrou alguns elfos e transformou em orcs, né? Foi ele que deu origem a essa corrupção, digamos assim. Então, enfim, de certa forma, talvez eles preservem um pouco, né, dessa natureza anterior deles, né? É porque é difícil também, porque o Tolkien ele não trabalhou tanto os orcs. Ele realmente focou mais nos elfos, nos humanos, de vez em quando nos anões, mas ele não escreve sobre os orcs. Tipo, e os anões têm muito pouca coisa. Eu acho que até já foi comentado em uma das reuniões que enquanto nos elfos a gente tem até a gramática que eles usavam, da língua dos anões a gente tem 3 páginas queimadas. São os livros ali o livro ali de Mazabu. Deixa eu só ler que o Wallace complementou aqui o comentário. Igual lá no começo das Duas Torres, que era o diálogo dos Uruks indo para Isengard. Sim, também tem isso. Mostra que os orcs eles não são uma unidade, eles têm conflitos internos. Também. Aqui, só pra mim não esquecer, que são 2 castas também de orcs diferentes que estão fazendo esse diálogo ali que o Sen escuta, né? Como se fossem 2 patentes ali, duas tribos diferentes que estão ali servindo o mesmo inimigo, né? Sim, sim. Tipo, é interessante porque também cria um contraste com os exércitos aliados. Porque enquanto Gondor e Rohan sempre têm essa relação mais estreita de amizade, e assim como também com os elfos, os orcs eles são um exército com conflito interno, o que torna eles mais fracos. Tipo, o fato deles estarem disputando entre si faz com que seja mais fácil de inimigo atacar. Então, é interessante. Ao mesmo tempo, nesse caso ali dos Uruks que estavam indo para Isengard, você tem os orcs que queriam ir para Mordor e os que queriam ir para Isengard, porque eles servem senhores diferentes. Tipo, tem ali os que servem a Sauron e os que servem o Saruman, que tá ali como meio que tentando também ocupar seu próprio espaço. Tipo, o filme, eu acho que o filme ele não destaca suficientemente o quanto que o Saruman quer ocupar o lugar do Sauron. Ele não é realmente um servo. Ele é um aliado ocasional que tá tentando o tempo todo trair ali o grande líder da rebelião. Porque ele quer aquele espaço pra ele. Mas essa questão de diferenças, né, dentro do exército, se a gente for pensar na primeira era, né, do livro, tava todo mundo se tacando pau o tempo inteiro, né? Tipo, Elfome, tava todo mundo... Se for pensar em Fëanor, Deus o livre. Não, tipo, Aí... eu enxergo que a união que a gente vê na Terceira Era é o resultado de muito conflito anterior, que até que foi mal resolvido, mas acabou andando pra frente. Porque, literalmente, os aliados eles se unem para combater um mal maior, enquanto que os exércitos malignos se unem para tentar fazer ocupação. Enfim, lendo aqui comentário aqui da Ana Paula Palma. Se eu tiver lido errado é porque o contraste no meu computador não tá muito bom, mas enfim. Ela disse que eu sempre penso que cada um quer puxar pro seu lado. Todo mundo acha que o seu lado é o certo. Tolkien escreveu que eles eram os malvados, mas se fosse escrito ao contrário, kkk. Será que a gente não acharia que eles fossem do bem? E exatamente essa é a complexidade da guerra. Você não tem um lado correto. Inclusive, um dos motivos pro Tolkien continuamente afirmar eu digo continuamente, mas ele fala isso na introdução da Sociedade do Anel. Ele fala que a obra dele não é uma analogia com a Segunda Guerra, justamente porque ela não é uma guerra tão complexa. Os lados não são tão cinzentos assim. Tipo, mas realmente existe isso. Tem aquele velho ditado que diz: a história é escrita pelos vencedores. Até o Alice acabou de escrever aqui, agora que eu percebi.
História é sempre escrita pelo ponto de vista dos vencedores, exatamente. Quem ganha a guerra vai tentar se colocar ali como o correto da história. Tanto é que até hoje, se você for olhar todas as histórias de guerra que já existiram, você vai encontrar problemas em ambos os lados. São sempre dois lados que têm ali, cada um tem ali sua opinião própria, sua causa a defender e vai tentar destruir o outro lado. Só que no final, o lado vencedor acaba se vendendo como a imagem de que eles eram bonzinhos. E isso tá permeado por toda a história. Enfim, a história ela é cheia de barbárie se a gente for olhar direito. Mas enfim, continuando, na Paula, exatamente. Realmente sinto falta de mais coisas sobre os anões. Acabou que o Gimli é um dos personagens que mais gosto. Exatamente, o Gimli, ele é um personagem mais complexo justamente porque os anões lá de Hobbit não eram tanto. Eles eram personagens bem mais simples e com um foco muito grande na ganância que eles tinham pelo tesouro que tinha sido roubado, o tesouro ali da Montanha Solitária. Então, e aí a gente tem um Gimli, que ele não tem tanto esse foco em buscar tesouros, ele é mais interessado em explorar nas cavernas, ele cria uma amizade muito interessante com o Legolas, que é um elfo. Então, o Gimli é um personagem realmente muito bom. É verdade. A gente tem também alguns personagens lá na Primeira Era, né? Mas eles não são retratados de uma forma talvez tão amigável assim, né? São os Exato. anões que trabalharam lá pro Tingle, fazendo a joia da Silmaril. Tem aqueles anões pequenos que tem a história com Túrin, se não me engano. Sim, sim. Mas eles também não têm muitos detalhes, né? Pois é, que ali na Primeira Era, o Tolkien, eu acho que ali na Primeira Era ele queria estabelecer de onde vem essa rivalidade entre elfos e anões. Porque não é algo que surgiu do nada. Então, e aí entra de novo aquela questão da complexidade de quem está contando a história. De um lado, os elfos vão dizer que os anões roubaram deles. Do outro, vão ser os anões que vão dizer que os elfos foram os ladrões. É só olhar a história ali do próprio Thingol Capa Cinzenta, que ele pede para engastarem ali a Silmaril num colar, se eu não me engano, e o colar era feito por anões, mas a Silmaril era um tesouro élfico. Então ficou ali essa discussão, quem roubou quem. E aí depende para quem você pergunta. Continuando aqui, deixa eu ver aqui. Resumi o tema de Arcasta na semana passada, mais ou menos isso. Wallace Muniz. Isso abre margem para muita interpretação, realmente abre. Aí que Evandro comentando também, cosmovisão. Sauron tinha sua visão de mundo, ordem e coordenação. Para ele, aquilo era o certo. Acredito que os orcs também tinham suas próprias visões. E mesmo que eles fossem do bem, a própria circunstância dos povos impediria qualquer relação dos orcs a um mundo mais civilizado. Ou seja, também entra a questão do contexto com onde eles nascem, né? O comentário aqui, É verdade. deixa eu ver o comentário aqui da Laís. A questão é que de fato existe um bem e um mal em Tolkien. No real não é tão simples, a não ser que a guerra é terrível, afeta todos e sabemos o posicionamento de Tolkien sobre isso. Capa cinzenta não, manto gris. É porque eu me acostumei com a tradução da Martins Fontes. Manto gris realmente é muito bonito, só que capa cinzenta sai mais fácil. Por mais que seja uma expressão mais Ele longa, lembra muito sai do mais fácil. Gandalf, assim. O manto eu acho legal. Manto gris talvez seja bom. Talvez seja bom associar realmente, porque o capa cinzenta é o Gandalf. Porque também é uma expressão que dá a impressão de ser alguém mais humilde do que o Thingol, sabe? Tipo, o manto gris tem esse rebuscado que pode ajudar. De qualquer forma. Bom, acredito então que de discussões por hoje era isso, né, gente? Eu sei que, bom, claro, dá pra continuar falando aqui pelo tempo que vocês quiserem, mas de palestra mesmo,
É isso que eu tinha para apresentar para vocês. Eu agradeço muito a presença de vocês. Foi muito legal para mim fazer essa apresentação. Eu fiquei muito feliz. Sempre bom falar do assunto que a gente gosta tanto, né? E, inclusive, eu queria perguntar também, quem quiser responder agora ou depois, se o formato que eu fiz foi interessante, se eu dei muito detalhe, se eu dei pouco detalhe, se vocês queriam mais detalhe, se foi muito mapa, se foi. Enfim, podem dar o feedback que vocês quiserem, porque vai ajudar para as próximas vezes também. Podem ser sinceros. O pessoal tá digitando aqui. Evandro disse que ficou muito bom. Sabrina falou que ficou maravilhoso. Eu concordo com os dois. Para mim ficou muito bom. Principalmente toda a questão da geografia do local, porque é algo que eu sempre tenho dificuldade de imaginar quando eu tô lendo. Então é bacana ver isso. E, enfim, também os detalhes que acabaram sendo colocados ali. É Tô bem interessante. contigo um pouco. Não, o final eu ainda quero ver a versão estendida disso, viu? Mas o final de Dois Torres, o final de Dois Torres é, sinceramente, esses dois capítulos são, como eu já disse, é o que torna o Sam meu personagem favorito de Senhor dos Anéis. Eu já disse que, se for levar em consideração o Legendário inteiro, o meu favorito seria o Bilbo, mas ele não participa tão ativamente aqui no livro. Mas aqui a gente vê muito do Sam, em Retorno do Reino, a gente vai ter ainda mais dele. E essa cena, o livro Duas Torres, ele termina num momento de tensão. Tanto o livro 3, que ele termina com o Gandalf indo com o Pippin lá para Minas Tirith, se eu não me engano. E o livro 4, que é o que a gente terminou agora, termina que Frodo está vivo, mas o inimigo levou ele. Então, é um momento de visão de águas. É aqui que as coisas começaram a dar muito errado. Tipo, não que Sociedade do Anel tivesse dado muito certo, mas é aqui que a tensão ela se intensifica. É interessante que o livro ele é dividido por qual torre exercendo maldade, porque o livro 3 você tem ali eles confrontando o Saruman e enquanto que no livro 4 é mais focado em tentar enfrentar Minas Morgul, que muita gente, inclusive, tem dúvida de quais seriam as duas torres do título. Muita gente acha em Orthanc e Barad-dûr, só que não tem condições de ser Barad-dûr porque o Sauron não enxergava Saruman como um igual. Então ele era ali equiparado aos Nazgûl, que vem de Minas Morgul, a famosa torre da bruxaria, né? Até a edição aqui da HarperCollins, né? Tem a ilustração das duas torres e aqui fala de quais torres elas se referem, né? Que seria a Minas Ithil, né? Ou Minas Morgul, que é a dos Nazgûl, e Barad-dûr mesmo, que é a torre do Sauron, né? Minas Ithil, me corrija se eu estiver errado, mas significaria ali Torre da Lua. Alguma coisa a ver com os... que aí Minas Morgul seria a Torre da Feitiçaria ou alguma coisa assim. Isso aí mesmo. Que tem a capinha aqui, né? Aqui achei. A capinha dos livros que mostra aqui Minas Ithil como a Torre Branca, né? Antes de ser Minas Morgul. Aí aqui, pequenininho, dá pra ver que tem os 9 anéis, que correspondem aos anéis dos homens, né? E aqui, Barad-dûr, né? A Torre do Sauron. Aqui tem uma estrela em cima, eu não me lembro por quê. Deixa eu ver se eu acho. Em cima da Minas Ithil tem uma lua, então Isso. foi isso que me fez lembrar do nome até. Isso. Foi o Tolkien que desenhou essas capas, então mostra que ele era um cara criativo. Sim. E na parte de trás tem o desenho da Orthanc também, pelo Tolkien mesmo, que ele desenhou em grafite. Vê aqui mais alguns comentários. Tá aqui, Maria Rosa. Pra mim ficou muito bom também. João Vitor, foi ótimo, adorei os mapas. Evandro, geografia explicada sempre é bom, já que Tolkien é muito detalhista. Isso é verdade, Tolkien ele se preocupa com detalhes. Até às vezes que ele não precisaria se preocupar. Eu lembro que lá na Sociedade do Anel ele para descrever os pensamentos de uma raposa. Aleatoriamente essa raposa nunca mais aparece na
está ali, ela imagina o que os hobbits vão fazer. Aí a Laís Shawane dá parabéns, a Rafa e Valdeir, obrigado. O Wallace ficou excelente. Laís Shawane, de novo, odeio aula de geografia, mas os mapas de Tolkien estão gravados na cabeça. Eu sou uma pessoa viciadíssima em mapas, então, pra mim, tudo que Tolkien descreveu, eu vou ficar fuçando por horas, tentando imaginar, tentando ver se alguém representou, porque eu adoro, assim, pra mim é maravilhoso. É interessante porque em Senhor dos Anéis os mapas realmente servem para te guiar na história. Você consegue Sim. perceber aonde que os personagens estão indo, de onde de que lugares estão próximos, enfim, é muito interessante. Por isso que eu digo, Tolkien é muito detalhista, isso dá para explorar de muitas formas. Aí tá aqui, eu falando, eu dou uma risadinha, Sabrina. Isso me lembra que preciso voltar ao realmente, o Silmarillion, sendo dos próximos capítulos, gente. O Wallace Muniz, Torre da Feitiçaria das Trevas, e a Torre brilhava. Tem esse detalhe também. Sim. Tipo, que a torre, ela é realmente a Torre das Trevas, ela foi corrompida por completo. Era para ser ali um local meio que de vigília, mas acabou sendo conquistado. E aí só sobrou. Pode terminar. Aí só sobrou Minas Tirith, que é a torre dos guardas, os guardiões, ou coisa assim. Sim. E outra coisa que eu esqueci de mencionar, mais uma torre, né? Mas é a torre do final ali, onde eles prendem o Frodo. É que o Sam percebeu que aquela torre ela não era pra manter os inimigos fora, e sim pra manter quem tava dentro de Mordor, né? Porque aquela torre inicialmente foi construída, assim como Minas Ithil, pelos humanos, né? Pra conter esse mal que tava à espreita ali em Mordor, na Segunda Era. Isso mostra que o poder do Sauron realmente tinha sido dizimado na Segunda Era, praticamente. Se Isildur destruísse o Anel, teria acabado ali, mas ele foi ganhando força e aos poucos foi reconquistando terreno, até o ponto em que ele agora domina locais que seriam para controlar o que sai de Mordor, como a Torre de Ciriton, enfim. Vai Rafael, falando. você tá me ouvindo? Aham. É um complemento. Na parte que a Rafaela fala sobre Kilichungo, no caso, a gente vê que tem muitas outras torres ali que foram construídas pelos próprios homens de Gondor, né? Quem vê pensa que é uma construção da parte de Sauron mesmo, mas não. Como a Rafaela falou mesmo, Kilichungo, no caso. Tem uma torre chamada. Acho que uma torre de vigia que é Turtang também, ali perto de Uldum, na região de Uldum ali, na região de Moda. Inclusive, eu fiz um post agora é, da página que eu que fiz um check-up nessas partes de Moda, né? E também no Portão Negro, no Moranon, se vocês verem, tem duas torres, uma na esquerda e outra na direita. Também construídas pelos homens de Gondor, né? Que depois da guerra, da batalha da última aliança, né? Colocaram essas torres de vigias para vigiar, né? Então, quando o Sauron retomou Mordor, serviu de, de, de base para ele, né? Só voltando naquele assunto da capa das duas torres, quem tá no slide mesmo aí é a Rafael ou o Valdomiro? Eu posso voltar aqui. Só Tem comentando que tu na- falou ali das torres, elas se chamam Torres dos Dentes, tem a Carcos, que é a Torre dos Dentes, Fortaleza, e a isso. Narcos, que é a Dente de Fogo. Narcos. Dente de Fogo. Aham, exatamente. Isso mesmo. E tinha outra também que, quando você passa pelo Portão Negro, você entra em Utum, e Uhum. antes de sair de Utum para ir para Gorgoroth, a planície de Gorgoroth, ainda tem Carath Angrain, que é como se fosse uma fortaleza, é mais um muro de ferro, posso assim pensar, sabe? Para poder atravessar para o Vale de Gorgoroth, que não sei se vocês se lembram daquela cena que o Frodo e o Sam estão lá descansando, aí passa um exército em fila, né? Aí os orcs chicoteiam eles. É mais ou menos por aquela região ali, né? Só uma questão ali, em uma
em uma das torres do livro aí, das duas torres, é a Torre da Lua, né, Minas Ithil, e a outra, que tem no desenho? Eu não tô lembrado, é uma mão ou é um olho? Tem uma É uma estrela estrela. em cima e embaixo tem uma mão também, só que eu acho que não vai aparecer aqui porque tá bem pequenininho. Aí embaixo, eu acho que é a Isengard. Essa é a confusão nossa com os filmes. Os filmes dão a entender que as duas torres é a Torre de Barad-dûr e a Torre de Isengard. É, A com a única que tá certa é a Orthanc, no caso, né? No caso do livro é de Orthanc, é onde está Saruman, só que a outra lua não é Barad-dûr. A outra torre não é Barad-dûr, Importante. é Minas Pois Morgul, no caso. Morgul. De Orthanc, Minas Morgul, no caso. Olha só, uma coisa interessante aqui que eu não tinha reparado é que essa capa aqui, essa preta, ela não mostra o desenho inteiro do Tolkien. Ela mostra só um pedacinho. Então ela corta a parte de baixo que acho que essa capa aqui mostra que aqui tem a lua, né? Tem a lua tanto em cima quanto embaixo. E aqui do outro lado, que seria essa região aqui, tem a mãozinha branca do Sauron, do Saruman. Mas aqui ela não tem, talvez nessa aqui tenha, não sei, tem que ver a capa inteira. Agora eu fui olhar aqui, realmente. Eu tenho essa edição aqui em mãos, aí no final mostra, né, a nota sobre as ilustrações, e daí mostra o desenho inteiro, que tem a luazinha e a mãozinha. Só que na capa não. Que interessante isso. Não tinha reparado. Também não, tipo, no local ali de baixo teria a mãozinha do Saruman e uma outra lua. Interessante. E, tipo, é preciso realmente destacar que não é a Barad-dûr. Até porque eu lembro que no filme, o Saruman ele chega a falar: eles vão temer a união das duas torres. Aí aparece Barad-dûr, que te leva a. A cena é muito bonita. É uma cena Leva a crer, boa, né? mas leva a crer que o Sauron e o Saruman estão ali em pé de igualdade, o que não é verdade. O Saruman ele não é visto em pé de igualdade com o Sauron. Na verdade, ele. Mas, sabe? Pode falar, Vladimir, aí eu termino aqui. Não, eu tava dizendo que enquanto que agora a gente está vendo uma ascensão por parte do lado do Sauron, que o livro 4 ele termina com uma nota negativa. O Frodo foi capturado, o Sam tá com o anel, então e eles estão se preparando para atacar Gondor. Então o Sauron está em ascensão. É também nesse livro que começa a decadência do Saruman. Ele é atacado pelos Ents, porque o exército dele está fora de Isengard. E aqui tudo começa a degringolar pro lado do Saruman. Ele fica preso ali na Orthanc, sem ter como sair. Mais tarde, a gente vai falar mais um pouco sobre Saruman. Porque tem algumas diferenças sobre o que acontece entre o livro e o filme, e no caso do Saruman é uma diferença realmente notável. Enfim, já deu para perceber que é diferente porque o livro de Dois Torres ele encerra com um acontecimento que está no começo do filme de Retorno do Rei, que é quando eles estão ali na Toca da Laraca. Provavelmente porque Dois Torres já teria muita tensão, o Peter Jackson resolveu passar para o próximo filme. O filme de Dois Torres ele encerra ali quando o Frodo, o Sam e o Gollum se despedem do Faramir. Sim, exatamente. Eu acho Foi muito ruim. que foi pra anexo. Pode falar. E também acho que eu acho que também foi pra dar anexo, né? Porque naquela parte que o Saruman conversa pela Palantir, no caso, né? Com o Sauron, eram dois, no caso, né? O mundo está mudando, quem agora pode resistir contra poderes de Isengard, o exército de Isengard muda, no caso, né? É porque ali o foco não tá nem tanto em Minas Morgul. A Minas Morgul vai aparecer no Retorno do Rei, né? Por isso que é ficar fora de nexo aí, né? Entre essas duas torres. Por isso que é essa confusão para quem pensa que é para a maioria, né? Pra gente fazer uma nova divisão e vai dar certo. É isso. Por isso que eu tenho no palco mesmo pra falar. Pode encerrar, Valdomiro, no caso, e ter suas palavras, a Rafa, com todas certezas. Sabrina quiser falar alguma coisa, Laís também. Tá gravando a reunião, eu não tô sabendo. Espero que você Fala. não tô. Acho que hoje
Pois bem, a gente vai colocar mais pra frente essa questão das reuniões e vai dar certo. Daqui a pouco a gente anuncia direitinho como é que vai funcionar a leitura de O Retorno do Rei, porque a gente ainda não concluiu O Senhor dos Anéis. A gente concluiu o segundo livro, quarta parte, ou como você preferir definir, de O Senhor dos Anéis. Mas, enfim, encerramos mais um exemplar desse livro. É um momento de tensão para a história e Retorno do Rei. Se a gente desconta os apêndices, é o livro mais curto. Pô, tem uma quantidade de capítulos semelhantes, só que são capítulos bem rápidos e tem momentos ali que são muito interessantes da gente comentar em questão ao que acontece aqui no final de Dois Turnos, porque tanto o livro 3 quanto o livro 4, eles terminam com o famoso cliffhanger, que é o Pippin pegou a Palantir e agora tem que ir para Minas Tirith, e agora Frodo foi capturado. Então, e agora tente se colocar no lugar de alguém que lá em 1954, 1955 terminou de ler isso e tinha que esperar lançar o terceiro, que só foi lançado, se eu não me engano, Sociedade do Anel foi lançado em 54, Duas Torres, eu não lembro se foi 54 ou 55, mas Retorno do Rei foi só em 55, então se coloque na pele daquelas pessoas que leram na época e tinham que esperar a terceira parte, que o Tolkien ainda estava ajustando, assim, né? Mas enfim, comentários aqui. Parabéns pela apresentação, muito bem feito e estruturado. Ficou bem, em resumo, os 2 últimos capítulos. Parabéns, Rafael. Realmente, Rafael fez o slide, um dos melhores slides que eu já vi. Então, eu tô contando aqui os slides que eu vejo na escola. Enfim, Olha só. porque meus Ai, alunos obrigada. estão aprendendo. Mas enfim. Ai, Sabrina, hoje ficarei nos comentários, sem áudio. Bem, parabéns pela aula, parabéns, Valdeir e Rafa. Da minha parte, eu agradeço. Rafaela, imagino que tá bem. sim, com certeza. Aí tu que parabéns, ótima reunião, momento muito esperado. E Ana Paula, parabéns, foi muito bom. Realmente eu acho que já daria para encerrar. Laís, tá querendo falar alguma coisa? Porque eu vi a notificação, não consegui aceitar. Eu vi também, deixa eu ver se eu consigo chamar. Sobe aqui, Laís. Ué, vamos ver. Na hora que eu fui clicar, sumiu a notificação. Convida de novo, o Laís. Pra mim tá aparecendo convite enviado já. O Discord é uma maravilha. Vamos ter que fundar um Não Discord conseguiu, agora. não conseguiu aceitar e via de novo, Laís. Agora dá pra aceitar. E o que aqui? Ué, Pessoal, eu acho que como é o último dia de reunião das duas torres, quem quiser conversar, quem quiser falar alguma coisa, pode vir pro palco. Convidei novamente a Laís. aí está com O Wallace no já, cadinho tá difícil. Podem entrar aí, façam aí suas já. considerações. Todo mundo, Paula, Ana Paula, João Vitor. Vamos. Sabrina tá aí. Ô, Laís, eu não sei o que é isso, não. É mais. Como é? O Alice tá sem microfone, tá pelo PC. Obrigada, Sabrina, pela presença. E com isso chegamos ao final de mais um livro aqui no Clube de Leitura. Em breve começaremos as reuniões sobre o último livro da trilogia, O Retorno do Rei. Fiquem atentos à nossa página no Instagram. Nos vemos muito em breve.